E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, rapaziada, o vídeo é bem especial porque hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que eu queria trazer já tem uns meses já, sobre o sistema inteiro de poder de Zatch Bell. A gente vai tratar sobre principalmente os prefixos nas magias, também vou falar das classes de magias que a gente vê em Zatch Bell, classe de yoga, qual que é mais forte e tudo mais. Mano, esse vídeo tá bem completo. Tudo que a gente vai tratar aqui vai ser em relação ao primeiro mangá, porque agora nessa nova obra talvez o Makoto mudou alguma coisa ou vai adicionar muitas coisas novas, então tudo que a gente vai falar sobre os prefixos e principalmente as nomenclaturas das magias de 2008, naquele tempo, beleza? Caso você caiu de paraquedas aqui e não sabe que se trata Zatch Bell ou você viu apenas um, dois episódios há milhares de anos atrás e não lembra da história, eu vou fazer um pequeno resumo. O enredo do anime e do mangá gira em torno de uma competição no qual os Mamodos lutam entre si até um deles vencer e se tornar o Rei Mamodo. É um grande Battle Royale. E durante a competição, que ocorre aqui no mundo humano, os Mamodos têm que procurar um parceiro humano para lutar junto com ele. E aí que entra o assunto principal desse vídeo, o livro de feitiços e principalmente os seus feitiços. Primeiro, para o feitiço funcionar, precisa existir uma conjuração. O parceiro humano ele lê em voz alta as palavras que estão no livro de feitiços para que assim o poder seja ativado. E assim que as palavras são lidas, o Mamodo executa a ação mágica correspondente ao feitiço, que pode ser tanto ofensivo, defensivo ou de suporte, né, cura e etc. E ainda assim tem um gasto de energia que a gente vê na obra como a energia do coração, o poder do coração, pois cada vez que você lança um feitiço, consome uma certa quantidade de energia do Mamodo. Quanto mais energia o Mamodo for usando, mais próximo ele vai chegando do desgaste, até se tornar incapaz de conjurar mais feitiços até que recupere a sua energia. Por conta disso, eles ganham muitas experiências e aprendendo novos feitiços. Além disso, os sentimentos e laços emocionais também entre o Mamodo e seu parceiro humano influenciam diretamente na força e na natureza dos feitiços. E sempre legal fazer uma menção também que existem muitos Mamodos que têm feitiços especiais ou ataques muito poderosos que não são feitiços ditos pelos humanos. Por exemplo, o Sophis ele tem um poder, uma habilidade especial, podemos falar assim, que ele consegue controlar certos indivíduos. Outro caso também é do Mamodo Ryo, que ele tinha uma magia que foi herdada ali pela família dele, que é uma magia de maldição. Ele mesmo amaldiçoava quem ele quisesse. Depois de um tempo essa pessoa poderia morrer. Então, dito tudo isso, já sabendo como funciona agora o mundo de Zatch Bell, os feitiços, vamos então para as nomenclaturas dos feitiços. Começando ali com a família Bell, com os poderes elétricos, a gente tem muita nomenclatura ali de Za. Sempre quando a gente vê magias, feitiços elétricos no mundo de Zatch Bell, ele sempre vai ter o nome de Za. Por exemplo, o primeiro feitiço tanto do Gesh quanto do Xion se chama Zaqueiro. Tem também o Haozaruko, que é o sexto feitiço do Gesh, e a gente vê ali que o Za tá no meio da palavra, e também tem o Zagoruzemo. Já em feitiços de gelo, normalmente a gente vê muita nomenclatura de Ji ou Gi. Exemplo, Jikero do Reigon, o Sukeipo Jijiruko do Mamodo Fugirago, que também tem magias de gelo. Então normalmente quando alguém vai lançar alguma magia de gelo, ele sempre tem que ler alguma palavra que vai ter um Ji na nomenclatura. Existe também o prefixo ali de Gura Orei, normalmente significa que o feitiço sempre vai envolver gravidade. Essa é a marca registrada do Brago, a gente vê muito o Brago usando Oreiço, que envolve sempre a gravidade comprimida em apenas um ataque. Já os feitiços de Gura Birei envolvem uma força esmagadora de gravidade. O Gurabirei, Yoga Gurabidon. Então normalmente quando a gente testemunha alguma magia de gravidade em Zatch Bell, sempre vai ter o prefixo, a nomenclatura ali de Gura Orei. Existe também o Porei, que significa que o feitiço sempre vai envolver cola. A gente vê isso na magia Poreido do Papepúrio. E o Ganzo Poreido, naquele Mamodo que era recortar e colar, aquele Mamodo filler do anime, ele também usava uma magia de cola com um prefixo de Porei. Existe também o Kero ou Keru, significa que o feitiço sempre vai envolver algum tipo de explosão. Ele normalmente cobre uma área muito gigantesca. Por exemplo, tem um caso do Zaqueiro. Aqui o Makoto ele junta o Za, que eu expliquei pra vocês que sempre vai envolver ataques elétricos, e o Kero, que é uma explosão. Então o Zaqueiro é um ataque elétrico com uma explosão. Também tem o Mikeru, que também é um ataque mais diferente, né? Um ataque musical que também forma uma explosão. Um dos mais comuns também é o Amo ou Am, que são feitiços que sempre vão envolver o uso do braço. Seja um soco muito forte, que é no caso do poder do Amuruk, do Mamodo Kikuropo e Gantz, ou também tem feitiços de aprimoramento, como que é no caso do Amura Zoruko, que é o feitiço do Bari, que aprimora muito as suas mãos com uma energia. Existe também o Z, que significa que o feitiço
feitiço sempre vai envolver algum tipo de manipulação, geralmente algum tipo de feitiço que desperta do seu corpo, como o Zekuro, do Mamoru Koruru, que ela ganhava garras. Tem também o Zeberuon, que é um dos meus feitiços preferidos do Baltoro, que ele produz certas flores que conseguem manipular as coisas. E o Zegaro, do Mamoru Kido, que ele cria um pequeno canhão que sai dentro da sua boca. Existe também a nomenclatura de Uigaro, que significa que o feitiço sempre vai invocar vento. A gente tem um feitiço inteiro do Fen que se chama Uigaro, que ele dispara uma onda de vento da sua boca. E também o Uigaro Fanon, que é um poder do Ryou, que ele invoca uma força descendente que esmaga o inimigo. Existe também uma nomenclatura muito legal de Buru, que significa que o feitiço envolverá clonagem ou divisão. Por exemplo, de Mamoru Kenshome se multiplica em vários Kenshome. O Heriburuki, que é um feitiço do Mamoru Robinus, que ele separa seu corpo em dois. E também tem o Koburuko, que é um feitiço do Mamoru Kido, que ele cria vários pequenos bonequinhos que saem dentro do corpo dele, mas são clones do próprio Kido. Um dos mais famosos também, que tem até 3 abreviações, que geralmente é Bira, Birai ou até Birei, que significa que o feitiço sempre vai envolver luz ou lasers. Existe a magia Biratsu, que vários Mamoros possuem essa mesma magia, que dispara um feixe de luz, seja das suas mãos ou dos seus olhos. Existe também um Ganzo Biratsu, que já são várias magias de luz e de lasers na direção do inimigo. Então normalmente quando a gente vê uma magia de laser em Zatbel, sempre vai ter essa nomenclatura, Bira, Birai ou Birei. E também magias de cura e proteção tem outro sinônimo, que já é o Gil. A gente vê no caso do Saifojil, o Diogo, que é a magia mais poderosa em termos de cura, pode até trazer alguém de volta à vida. E também tem o Shin Haifojil, a magia do Mamoru Koruru, onde ela cria uma aura protetora em torno de si mesma ou de alguém, podendo até sobreviver no espaço ou debaixo d'água. E também o prefixo de Shiza, que significa que normalmente os feitiços envolvem tesouras. A gente vê isso na magia Shizakuro, daquele Mamoru filho do anime Recortar e Cortar. Eu amo esse nome. Tem também a magia Amo Shizaruko, do Mamoru Kikuropo, que ele transforma seu braço em uma grande garra de lagosta ali com bordas afiadas, idêntica a tesouras. E também o Shidoma de Jizaruko, que é um dos feitiços do Mamoru Zarushimo, que ele cria garras longas e pretas que são capazes de cortar o oponente. Um dos mais famosos também são o Ganzo ou Ganreizo, que significa que o feitiço sempre será usado de forma rápida. A gente vê isso no Ganzo Garon, onde o Magus atira de suas mãos muitas bolas de aço em direção ao inimigo muito rápido. Existe também o Ganzo Zegaro do Kido, onde ele também cria dos seus braços metralhadoras, e o Ganzo Bauren, onde o Yonhei fortalece seus punhos com energia e descarrega na forma de vários socos em direção ao inimigo. Existe também o prefixo Agaço, que significa que normalmente o feitiço criará um escudo em forma de cúpula e que é feito por dentes ou outras peças interligadas. Tem um Agaço Aborodo, do Mamoduren, onde ele cria aquele escudo em forma de domo. E também tem um Agaço Fanon, que também é usado como uma forma de escudo, fazendo com que os dentes saiam do chão e fiquem protegendo ao redor do Ryou. Existe também o prefixo Rondo, onde os feitiços são criados em forma de chicote. A gente vê isso com o Rondo Hadumo do Sofis, onde ele cria um chicote de forma de energia verde. E também tem o Rondo Gadiu, um dos feitiços do Mamoru Fango, onde 2 discos se conectam na mão de Fango, liberando um chicote de fogo que ele usa para atacar os inimigos. Existe também o prefixo de Uru, que significa que o Mamoru, com o seu feitiço, ganha um aumento de velocidade. Por exemplo, a magia Uruko, do Fen, isso permite que ele se mova em uma velocidade incrivelmente rápida. E também a magia Garukuro, do Mamoru Zabash, permitindo que ele voe girando em direção aos seus oponentes em uma grande velocidade para atacá-los. Existe também o prefixo de Oruga. Geralmente todas as magias que tem Oruga são uma magia de ataque que sempre vão em espiral. A gente vê isso na magia Oruga Hadomo do Sofis, onde Sofis cria uma grande coluna tortuosa ali em forma de espiral de energia ardente que se move como um laser em direção ao inimigo. Existe também o Oruga Reisu do Brago, onde o Brago também lança uma grande energia gravitacional que também se move em forma de espiral em direção ao oponente. Existe também o prefixo de Dima ou Rima, que significa que o feitiço irá multiplicar o Mamoru ou o feitiço lançado. A gente vê isso de novo no Dima Porco do Kenshome, que ele se multiplica. A gente também vê no Dima Gunobion, onde o Mamoru Gedon faz com que várias cobras saiam do seu corpo e vão em direções diferentes. E o Rima Shashiro Seishildon, onde a Tio cria 2 mãos gigantescas com escudos gigantes também para proteger seus aliados, onde ela consegue controlar com suas próprias mãos. Existe também a nomenclatura de Fei, que significa que o feitiço sempre vai envolver voo.
Por exemplo, a magia Fei Farugo do Mamoru Pamon, fazendo com que o usuário que receba essa magia comece a flutuar ou levitar. Existe também o Fei Ganzo Bireiguro, que é uma magia do Mamoru Clear Note, onde ele cria diversos projéteis semelhantes a dragões que são disparados voando para o oponente. E ainda tem o Shin Feiruku do Mamoru Ashuron, permitindo que o Ashuron consiga voar numa velocidade incrivelmente rápida, tão rápida que supera até a velocidade do som. Existe também o sufixo Jiruku ou Rugu. Normalmente feitiços com esses sufixos significa que o corpo é aprimorado, alterado, transformado de alguma forma, seja de força física, velocidade ou mesmo aparência no geral. A gente vê isso com o Hausaruku do Gesh, o Poruku do Kenshomi, o Shudoruku do Magon. Normalmente são magias que vão te transformar e te dar benefícios de alguma forma. Tem também o sufixo Jiruzen, ou apenas Zen, significa que é um feitiço que sempre vai ser um projétil sendo disparado. A gente vê isso naquela magia Dorusen do Gofuri, onde o Gofuri ele atira pedras na direção do inimigo. Existe também o feitiço Zerusen, que tanto a Kurulu, o Kido e o Mamoru Fausto usam, que eles lançam seus punhos em direção ao oponente como se fossem foguetes. E ainda tem o Guransei, que tanto o Mamoru Edros quanto o Dogmus usam, que é basicamente projéteis de terra indo em direção ao inimigo. Existe também o prefixo de Don, que é um prefixo que significa que o feitiço será muito grande. A gente vê isso com o Dioga Gurabi Don, do Mamoru Brago, onde ele consegue criar um poço gravitacional gigantesco. Tem o Saijin Saifodon, onde o Mamoru Tio ele cria uma espada muito semelhante a uma deusa gigante ali em cima dela, onde ele lança ainda no oponente. E ainda tem o Dioga Farizudon, do Mamoru Pamon, onde o Pamon consegue lançar um laser gigantesco de cima para baixo no oponente. A gente também tem um sufixo bem conhecido que é o Do. Basicamente todos os feitiços que têm o sufixo Do são feitiços que impedem o movimento do inimigo. Existe o Kureido, um feitiço do Mamoru Derusus, onde ele prende o inimigo com uma substância ali parecida com lama. Tem também o Furizudo do Mamoru Doreigon, onde ele consegue criar fragmentos de gelo que vão em direção pela terra, congelando o oponente. E ainda tem o Jikerudo, o feitiço do Gesh e do Zion, sobrecarregando com eletromagnético, então se tiver algum metal perto, ele é sugado para ele, assim prendendo ele. Existe também o sufixo de Guru, onde basicamente os feitiços são uma fonte de energia, eles armazenam energia. A gente vê isso com o Victroin, ele usa uma magia chamada Shaguru, que é uma magia que o Victroin vai acumulando muita energia, e quando liberada ele solta um laser muito potente. Existe também o Zagoruzemo do Gesh, que ele também armazena muita energia. E quando o Gesh usa seu próximo ataque acumulado com o Zagoruzemo, seu ataque fica ainda mais poderoso. E ainda tem o Doraguna Narugo, um dos feitiços do Mamoru Ted, onde ele canaliza e aumenta muito a sua força e velocidade. E por último existe o prefixo de Sugurugu, que é um sufixo que significa que o Mamoru criará algo muito grande, que ele mesmo consegue controlar com o seu próprio poder. E esse é um sufixo que tem a natureza dracônica. Por exemplo, a magia Baou Kurou Jizuguruku, onde o Gesh cria aquele imenso braço que aparentemente é do baú Zakeruga e lança em direção ao inimigo. Existe também a magia Agil de Sukurugu, a gente vê ela com o Mamoru Elzador, onde a boca e os dentes do Elzador são fortalecidos, que aumenta muito a sua mordida. E a gente vê lá com seu irmão também, o Ashuron, com a magia Teiru de Suguruku, onde a cauda do Ashuron aumenta de tamanho e poder e é sempre usada como uma lança para atacar seus inimigos. E por último, pessoal, são as classificações das magias, são os níveis de poder. O primeiro nível é o feitiço Gou, é sempre uma versão aprimorada de um feitiço regular, né? A gente também tem o Dino, que normalmente é um aumento do feitiço, ele fica apenas maior. A gente vê isso muito com o Hopes. Primeiro ele usa o Rigonon e depois ele usa o Dino Rigonon. Tem as magias de Gano, que normalmente são magias muito grandes e possuem um poder muito elevado. A gente também tem a classe de magias Raja, são feitiços amplos, normalmente sempre pegam uma grande área. Tanto o Raja Zakeru do Zion, onde ele cria raios para todos os lados. Também tem a classe de magias Teo, que são feitiços que ganham um poder destrutivo, normalmente em forma de explosão. A gente tem o Teo Zakeruga de Gesh do Zion. Tem a classe de magias Diogas, que é a segunda classe mais poderosa de feitiços de magias, e a Dioga sendo a evolução das magias de Gano. E por último, para finalizar, pessoal, a gente tem as classes de magias Shins. Todas as magias Shins que aparecem na obra são o ápice das magias de Zatch Bell. Todos os feitiços são aumentados espontaneamente. Exemplos como Shinberuan Baou Zakeruga, que é a magia mais poderosa do Gesh, uma versão aprimorada do Baou Zakeruga. O Shinporu do Kenshomi, que é o poder mais absurdo de Zatch Bell, onde o Kenshomi ele consegue controlar o oponente em um mundo ilusório, então ele faz o que ele quiser nesse mundo.
E o Shin cura seu nojo do Clear, que é o feitiço mais poderoso do Clear também, onde ele convoca um ser divino. Tudo que toca nele é obliterado. E é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Essas são todas, assim, as nomenclaturas que a gente vê em Zatch Bell. Tem algumas que o Makoto, o autor da obra, ele só cria para certos Mamodos, mas essas que eu falei aqui são que englobam todas as magias que a gente provavelmente vai ver bastante ainda em Zatch Bell 2. E cara, não é fácil você criar essas nomenclaturas e seguir ainda a risca, sempre fazendo certinho durante o mangá inteiro, tá ligado? Então eu curto muito essas nomenclaturas que o Makoto criou para seus feitiços. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal, pessoal. Esse vídeo aqui deu um pouco de trabalho para fazer, então se você quiser acompanhar mais vídeos de Zatch Bell, se inscreva aqui para ajudar o canal. E também comente aqui embaixo caso eu tenha esquecido de alguma coisa, se você lembra de alguma outra nomenclatura, comente aqui embaixo também. E comente também qual é o seu feitiço preferido. E nos vemos num próximo vídeo.